Vamos dar início ao nosso estudo. Muito bem. Nós estamos, falando dessa série que eu chamei Em Busca da Maturidade. E nós falamos um pouco sobre a natureza do homem e a necessidade da sua transformação. Falamos sobre a necessidade de nos conhecermos, de sabermos realmente quem somos, para então sermos transformados, para então sermos aperfeiçoados, para sermos tratados pelo Senhor, para chegarmos, àquilo que é o nosso sonho, que é o desejo de Deus, a perfeita varonilidade, a estatura do varão perfeito, a imagem de Cristo. Nós sabemos, irmãos, vamos ser muito sinceros, nós sabemos que essa é uma obra em construção que nunca vai chegar ao seu término, porque nós vamos ser de glória em glória transformados, construídos na imagem de Cristo, sabendo, todos nós, que não atingiremos essa perfeição, não nessa vida. Por isso que eu falo que é uma busca de uma construção constante, é constantemente sendo transformados e trabalhados no Senhor. E nós falamos um pouco sobre essa questão dessa busca da maturidade, falamos então sobre quem somos e sobre a necessidade de sermos transformados. E nessa questão da transformação, nós falamos sobre a importância da Bíblia e a importância que essa Bíblia traz, esse conhecimento bíblico traz, da transformação da nossa mente, que é necessário que nós tenhamos essa mente transformada. E continuando dentro dessa linha de raciocínio, dentro desse contexto, eu gostaria de falar sobre uma coisa muito importante. Pode parecer trivial, pode parecer, como a gente fala às vezes no português, nos parece às vezes chover no molhado. Chover no molhado, quer dizer, a gente repete algo que sempre está sendo falado, Ou seja, molhando aquilo que já está molhado. Mas eu percebo que nós, como cristãos, nós carecemos, sempre parece, de estarmos sendo relembrados dos princípios básicos da fé cristã para que venhamos a crescer, para que venhamos a atingir essa maturidade. E eu gostaria de falar sobre um assunto que, para mim, ele é simples, trivial ou muito conhecido, mas, ao mesmo tempo, de uma profundidade tão grande e de uma necessidade tão grande que muitos de nós deixa isso passar e perdemos isso no decorrer até da nossa vida cristã, que é a nossa vida devocional. A vida devocional. É impossível sermos maduros e é impossível sermos transformados e atingirmos a maturidade se nós não estivermos aprendendo e se nós não estivermos cultivando um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento pessoal. Nós só iremos alcançar a maturidade quando aprendermos a termos este relacionamento pessoal com Deus. A Bíblia, nós sabemos, ela é a verdade. A Bíblia, ela é a verdade. Mas não adianta apenas a gente ter um conhecimento teórico dessa verdade. Não adianta apenas a gente saber e confessar que a Bíblia é a verdade. É necessário que essa verdade, que é a Bíblia, que nós já falamos sobre ela, que tem o poder de transformar as nossas mentes, que ela faça parte das nossas vidas, do nosso dia a dia. É isso que é interessante. Ah, o que eu percebo hoje muito é que a Bíblia, ela faz parte das nossas vidas apenas aos domingos. Em muitas vidas. Eu sei que, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui estudando a Bíblia já mostra que, para estes que aqui estão, a Bíblia deve ser estudada, então é mais do que algo apenas dominical. É verdade, que bom que nós temos essa predisposição. Mas é muito fácil nós perdermos isso no decorrer da nossa vida, no decorrer das nossas lutas e dificuldades, no nosso cotidiano. E interessante, então, que a Bíblia ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. E nós só iremos conseguir fazer isso desenvolvendo um relacionamento
com aquele que é o alvo central da Bíblia, que é Jesus. Ou seja, a palavra só vai fazer parte do meu cotidiano quando eu tiver um relacionamento com aquele que é o alvo da palavra. Quem é? Jesus. Ou seja, eu só vou ter um relacionamento e uma vida devocional, um relacionamento de Deus, uma vida devocional, se eu considerar Jesus importante para mim. Sabe, é muito interessante isso, porque nós cristãos hoje, de uma maneira geral, lógico, eu estou falando aqui, excetuando algumas pessoas e algum, né, uma grande quantidade, eu espero, em nome de Jesus, nós vemos que as pessoas elas falam de Jesus, dizem amar a Jesus e tudo, mas Jesus não é a pessoa principal das suas vidas. Não é a pessoa que está em primeiro lugar nos seus corações. Então, nós precisamos cultivar isso acima de tudo. E quando nós temos Jesus como pessoa principal, nós temos prazer em estudar a palavra. Lá em João, capítulo 5, verso 39, Jesus falou assim: olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha que legal. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Aí ele vira e fala: e são elas mesmas que testificam de mim. São essas palavras de vida eterna que testificam sobre ele, sobre quem ele é. Ou seja, Jesus ele é o centro da palavra, ele é a centralidade bíblica, né? É muito importante nós termos a ciência disso, o conhecimento disso e o desejo de vivenciarmos isso. Sabe, esse íntimo relacionamento com Jesus, ele só vai ser conseguido através de uma vida devocional. Uma vida devocional. E o que é devocional? Né? A gente chama de período devocional aquilo que muita gente chama de período de meditação. Já viram algumas religiões, né, e algumas, especialmente religiões orientais, essa questão mística. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Desculpa. Perdão. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Há anos atrás, eu estava conversando com um budista. Ele era um fotógrafo muito conhecido, um cara realmente talentoso lá no Espírito Santo, e ele é budista. E aí nós conversando sobre algumas coisas, e eu sabendo que ele era budista, e ele sabia que eu era pastor, né? E a gente conversando, eu virei e falei assim, em determinado momento eu falei assim, não, porque eu tenho os meus momentos de meditação transcendental. E eu falei isso de forma proposital, porque eu queria atiçar nele, introduzir nele essa conversa. Aí ele virou para mim e falou assim: Ué, mas você medita? Aí eu falei: medito, eu tenho os meus momentos de meditação, e essas meditações, elas também são transcendentais. Aí ele: Ué, mas você transcende também? Você medita a ponto de, de sair, né? De o seu espírito sair, aquela coisa toda. Eu falei assim: olha, não, eu não medito a ponto do meu espírito sair, mas eu medito a ponto de atingir o sobrenatural. Aí ele falou assim: mas você não é pastor? Ele falou: você não é pastor? Eu falei: exatamente, por ser pastor é que eu tenho que fazer isso. Aí ele: mas como assim? Eu falei: olha, toda vez que eu oro, eu transcedo. Toda vez que eu oro, eu transcedo. Eu saio do que é material e atinjo o sobrenatural através da fé e pela fé. Então, isso é transcender. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu transcedo. Por quê? Porque essa palavra, e quando eu a leio e medito nela, ela transcende aquilo que é letra, aquilo que é simplesmente papel e tinta, e atinge o sobrenatural, porque é uma palavra viva, porque é uma palavra que fala, porque é uma palavra que transcende aquilo que é simplesmente material. Ela atinge o sobrenatural e fala comigo de uma maneira poderosíssima. Aí ele: rapaz, eu nunca tinha pensado que vocês cristãos, vocês transcendem também através da meditação. Eu falo: exatamente, nós estamos usando às vezes
termos diferentes para falarmos as mesmas coisas. Só que eu transcedo pela fé e eu transcedo através da palavra. Por quê? Porque essa palavra é viva. Aí foi onde eu entrei e falei: você já leu a Bíblia? E aí eu introduzi a palavra de Deus na vida dele, querendo dizer que essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então, quando a gente medita nessa palavra, a gente transcende. Sabe, a devocional, amados, ela tem esse poder. E devocional, o que que é? É um período que uma pessoa tira dentro do seu dia para se relacionar com Deus. Para se relacionar com Deus. Para ter o seu momento de quê? De transcender, de atingir o sobrenatural. Vocês já pararam para pensar nisso? E quando nós estamos orando, nós estamos atingindo o sobrenatural. Que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós podemos atingir o sobrenatural. Por quê? Porque essa palavra que está ali escrita, né, que foi escrita há mais de 2000 anos, ela é tão, tão poderosa que ela fala conosco e ela se torna tão real para nós como se tivesse sido escrita hoje, né? E ela narra os dias, narra as situações, como se o escritor estivesse aqui do lado da gente, vivenciando e vendo tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é uma palavra espiritual. Então, quando a gente tem essa percepção dessa vida devocional, quando a gente tem essa percepção do que é ter um momento devocional, este relacionamento com o sobrenatural, porque é isso que é devocional. A devocional é um relacionamento com o sobrenatural, né? Claro que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes acontece em momentos das nossas vidas devocionais que parece que a gente está falando para o teto, né? Que parece que que Deus se calou e que as nossas orações nem sobem, sai da boca da gente e vai para o chão. Isso acontece, nós vamos falar sobre isso também. Mas o que nós devemos entender é o seguinte, é que a devocional é este momento que eu separo para ter um relacionamento pessoal com Deus através da leitura e da oração, da leitura bíblica e da oração. É um momento onde eu posso abrir o meu coração. É um momento onde eu posso me revelar a Deus. Aí você fala, mas espera aí, como assim me revelar a Deus? Deus já não sabe quem eu sou? Deus já não conhece quem nós somos? Deus já não sabe, antes da palavra vir a nossa boca, Deus já não sabe, já não conhece? É verdade, mas Ele quer ouvir o nosso desabafo. E olha, é interessante isso. Você já percebeu que muitas pessoas têm, olha, eu não tenho nenhum problema com isso, a prática da terapia, a prática de conversar com o psicólogo, né? De estar desabafando, falando. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acredito que Deus deu capacidade a homens e deu a ciência aos homens para tratar de enfermidades diferentes. Eu sou pastor, eu cuido da alma, do espírito. O psicólogo vai tratar das emoções, né? Da mente. Eu não tenho nenhuma dificuldade em entender e aceitar isso, não. Né? Muito pelo contrário, eu recomendo para a vida de muitos e muitas pessoas isso. Mas o que eu percebo é o seguinte: hoje as pessoas têm uma necessidade muito grande, e a maioria busca alguém com quem desabafar. Não é verdade? Alguém com quem colocar os seus problemas para fora. Eu percebo que quando nós começamos a fazer isso com Deus, eu sei que para muitos pode falar assim, mas quando você fala com o psicólogo, você fala e ele está ali do seu lado. É verdade, ele está ali, é uma pessoa humana, que muitas vezes também só vai ouvir e não vai falar nada de volta. Então, quando a gente começa e a gente tem um relacionamento tão profundo e íntimo com Deus, a nossa devocional, eu percebo que isso nos ajuda até nessa questão da depressão, do desabafo. Por quê? Porque você fala para Deus. Porque é isso que é essa relação de devocional. É nós abrirmos o coração. É eu poder desabafar. É eu poder falar com Deus. Ele já sabe? Sabe. Mas quando eu
despejo diante dele, quando eu derramo diante dele todas as minhas necessidades, todas as minhas mazelas, as minhas culpas, os meus medos. Irmãos, é tão gostoso a gente poder fazer isso, sabe? É tão gostoso a gente poder abrir o coração sem medo, sem medo. E vamos ser muito sinceros, amados. Dificilmente a gente faz isso de uma forma tão aberta, tão franca, diante de todas as pessoas. Porque cada um de nós temos as nossas dificuldades, né? Cada um de nós temos as nossas limitações. Cada um de nós temos os nossos medos. Cada um de nós temos o nosso pecado, aquela que é a nossa fraqueza, que Deus vem tratando há muito tempo. E às vezes a gente não quer que as pessoas saibam disso. A gente não quer que as pessoas conheçam isso, né? Não é porque a gente é hipócrita e quer esconder, não. É porque a gente não, a gente tem até vergonha disso. Então a gente quer que isso seja tratado o quê? No pessoal, no íntimo, no segredo, no secreto. E é isso que é gostoso, né? Quando Jesus falou sobre oração, ele fala isso. Olha, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. E teu pai que te ouve em secreto te responde. Ele vai te responder como? Também em secreto. Também em secreto. Sabe, é tão bonito isso. Ou seja, aquilo que eu coloco diante de Deus em secreto, isso quer dizer, por que Jesus falou fazer em secreto? Porque é exatamente isso. Porque tem muitas coisas que eu não quero que outras pessoas, seja até minha esposa, seja quem for, eu não quero que ela saiba, porque é a minha luta, é o meu problema, é o meu fardo, sabe? É aquilo que eu tenho que lutar para negar a mim mesmo. Então, eu desabafo, eu coloco, eu derramo isso diante do Senhor de uma maneira tão pessoal, tão íntima, tão ali, que isso me faz bem. E geralmente, quando a gente aprende a fazer isso, isso traz para nós também o quê? Uma sensação de alívio, uma sensação de, puxa, eu não preciso carregar esse peso, por quê? Porque eu coloquei para fora. Eu coloquei para fora. Então, é interessante isso. E esse momento devocional não é só abrirmos o nosso coração, né, e manifestar a Deus somente os nossos desejos, sonhos, aflições, dificuldades, expectativas, né? Também a nossa gratidão, também a nossa alegria. A gente pode manifestar tudo isso diante de Deus, mas também é um momento no qual nós devemos aprender a ouvirmos Deus de volta. Porque é isso que eu estou falando, olha só. Às vezes a gente fala assim, eu quando falo com um psicólogo, ele está ali do meu lado. É verdade, ele está ali. E às vezes ele vai te dar uma resposta humana, isso é bom. Mesmo que não for um psicólogo, a gente quando está passando por um problema, ter um amigo com quem desabafar sempre é bom, não é? Sempre é gostoso a gente poder sentar junto, né, e tomar um café, hein, e poder falar, olha, eu estou sentindo isso, está acontecendo isso. A gente poder chorar junto com alguém que a gente sabe que nos ama. A gente chorar junto com alguém que a gente sabe que está ali não para nos apontar o dedo, não para acusar, mas para dizer assim, olha, meu amigo, eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui junto com você. Nós vamos, né, estar junto. Eu sei que é uma fase difícil, eu sei que está, mas eu estou aqui. Isso é bom? É maravilhoso. Isso é gostoso e a gente e todos nós precisamos disso. Mas nós podemos também ter, nesse momento da nossa intimidade espiritual, das nossas carências espirituais, das nossas dificuldades espirituais, quando nós lançamos ela diante do Senhor, nós podemos ter também a certeza de que Ele não é um Deus mudo, que Ele não é um Deus que está distante, não. Ele fala conosco também, né? A Bíblia fala que Ele fala conosco de muitas formas e de muitas maneiras. O que nós precisamos aprender é ouvir a Deus, né? A Bíblia diz lá em Hebreus, tendo outrora Deus nos falado de muitas formas, de muitas maneiras, hoje Ele nos fala pela palavra, através do seu Filho. Então ele usa a palavra hoje, usa, mas mesmo assim, Deus fala de muitas maneiras.
né? Se Deus usou uma mula para falar com Balaão, né? Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então, irmãos, Deus usa de várias formas, de várias maneiras para falar conosco. O que nós precisamos aprender é ter os nossos ouvidos sensíveis para escutar aquilo que Deus está falando. Então, o momento devocional é um momento que eu falo com Deus, que eu derramo diante de Deus, mas é o tempo também que eu tenho que dar tempo para Deus falar de volta comigo, falar de volta comigo. Ou seja, é recebermos dele a direção para as nossas vidas. É o momento de nós nos alimentarmos e sermos fortalecidos pela palavra de Deus. Então, isso é muito importante. É isso que nós chamamos de momento devocional. É isso que nós chamamos de tempo devocional. Um momento de relacionamento, onde nós falamos, onde nós ouvimos, onde nós somos fortalecidos, onde nós somos animados, onde nós somos confortados. É tão gostoso isso. Todo aquele que é cristão, todo aquele que tem e já teve a prática da vida devocional. E eu quero recomendar, se você não teve ou não tem essa prática, que você comece a fazer. Você vai ver como isso faz a diferença, como isso faz bem ao coração da gente, como isso nos anima, como isso nos fortalece, como isso nos ajuda, né? Então, quando a gente tem a prática da vida devocional, nós percebemos uma coisa, que nós começamos a ter uma nova dimensão, uma nova expectativa, um novo conhecimento, um novo discernimento sobre as coisas. Por quê? Porque Deus tem acesso aos nossos corações, à nossa mente. Ele fala conosco e nós conversamos com Ele e nós sabemos que isso faz total diferença. E aí, dentro desse momento de vida devocional, eu quero falar sobre esses dois aspectos. Eu quero falar primeiramente sobre a oração, a importância da oração, né? A importância de orarmos. A Bíblia fala que devemos, e sabemos disso, que orar juntos com os irmãos é muito importante, é muito gostoso. A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos interceder uns pelos outros, né? A Bíblia diz assim lá em Tiago 5, versículos 13 a 16: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, né? Então, aqui está falando, Tiago está falando de como nós devemos estar atentos às necessidades uns dos outros. Ele fala não apenas na necessidade daquele que está sofrendo, mas também daquele até que está em vitória. Está alguém contente? Cante louvores. Ou seja, ganhou um prêmio, alguém está vencendo, alguém venceu uma luta, alguém progrediu, foi promovido, né? Alguém foi abençoado. Que alegria! Então ele fala: estejam juntos. É o corpo. Se alegre, cante louvores com ele, né? Adore ao Senhor juntos. Mas aí ele fala: agora está alguém passando por problema? Ore. Está alguém doente? Ore. Está, né, uma enfermidade mais séria? Chame os presbíteros, os pastores da igreja. E esses unjam com óleo. Não é que o óleo não vai fazer nada, irmãos. É a oração da fé que faz a diferença. O óleo é só um símbolo do Espírito Santo, que se usa para mostrar, né, unge-se com óleo apenas para simbolizar a presença do Espírito naquele momento na vida da pessoa. Mas é a oração da fé que vai fazer isso. Aí ele fala até da necessidade, se você tiver, olha como é que ele fala aqui, se você tiver cometido pecado, quer dizer assim, se você está se sentindo culpado, se você está se sentindo sobrecarregado, confesse o seu pecado. Desabafe com alguém. Fale com o seu irmão. Olha,
Para isso eu quero dar um conselho. Quando fala isso aqui, ele está falando isso para você fazer isso para alguém que você conhece, para alguém que você confia, tá? Não vai sair falando, né? É aquela história dos 3 irmãos que se reuniram, né? Eles se reuniram e falaram assim: a Bíblia fala que a gente tem que confessar os nossos pecados uns para os outros, então vamos fazer isso. Aí o primeiro virou e falou assim: olha, vocês sabem que eu sou o tesoureiro da igreja, mas eu tenho um problema, eu roubo. Olha, eu roubo, eu tenho um problema de roubo, cara, eu não consigo me controlar, e ele é o tesoureiro da igreja, né? Então ele fala assim: eu roubo e tal, e ele fala nas coisas que ele faz e todos os outros dois ouvindo ali, né? Chega o outro e fala assim, era um dos líderes, né, lá do Ministério de Casais, e fala assim: então, irmão, deixa eu falar para vocês. O meu problema é que eu tenho um problema de impureza e de adultério. E aí ele fala sobre os pecados dele, os outros dois ficam ouvindo, né, e tal, aquela coisa toda. E aí, quando chega para o terceiro também é um dos líderes da igreja, ele fala assim: então, irmãos, olha, eu tenho um problema muito sério. O meu problema é a fofoca. Eu não consigo guardar segredo nenhum que eu ouço. Tudo que eu ouço, não tem jeito, por mais que eu prometa não contar, ai, a minha língua corre e eu tenho que falar para os outros aquilo que eu ouvi. Então, você já imaginou a cara dos outros dois numa situação dessa? É uma piada, é uma história, né, que a gente conta assim, de forma engraçada, mas isso exemplifica um problema e um cuidado que a gente tem que ter. Quando a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados, ele está falando o seguinte: é que em alguns momentos e alguns de nós, por algumas coisas, às vezes sentimos a necessidade. Essa necessidade não é necessidade que tem que ser imposta por homens ou igreja sobre nós. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu já vi muita igreja chegar e falar assim, se a pessoa cometeu um pecado, não, você tem que vir aqui na frente da igreja e confessar o seu pecado diante de todo mundo. Espera aí. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso. Existem culpas, existem pecados que nós cometemos que nós sentimos a necessidade de confessar a alguém. Não é verdade? Mas isso não é todo pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para o quê? Para nos purificar e perdoar de toda iniquidade. Então, se eu já fui perdoado por Deus, eu não preciso pedir perdão às pessoas, no sentido de culpa, né? De tudo. Agora, existem coisas que nós fazemos que nós temos essa necessidade. E às vezes, não é o pecado só que eu cometo contra alguém, é alguma coisa que eu cometo que eu me sinto carregado, pesado. E aí Deus, o Espírito Santo, fala aos nossos corações sobre isso. E aí é bom quando você chega diante de alguém que você conhece, de alguém que você confia, de alguém que você sabe que te ama e que não vai estar ali simplesmente para te rejeitar. E você fala assim: olha, eu quero desabafar sobre algo que eu fiz, um pecado que eu cometi. Então essa pessoa confessa esse pecado, né? Ele confessa esse pecado não para ser perdoado por aquela pessoa, porque geralmente quando ele faz isso é porque o Espírito Santo já o perdoou, já falou para o coração dele, mas ele sente a necessidade de colocar isso para fora. Então, quando a Bíblia fala de nós orarmos uns pelos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, não é no sentido de nos expor diante dos outros, para que sejamos envergonhados, né? Eu já vi uma pessoa falar assim: não, a gente tem que ser envergonhado, porque se a gente não passa por vergonha, a gente não se sente. Que isso, gente? Deus não quer envergonhar ninguém. Tanto que a Bíblia fala que se você vê o teu irmão em pecado, vai você em secreto e conversa com o seu irmão em secreto. Se ele se arrepender, você pronto. Você não tem que comentar com mais ninguém. Você já resolveu o seu problema e ajudou o seu irmão a vencer o pecado dele, a luta dele. Então, não é essa coisa de ter que expor diante da igreja, diante de todos, o pecado, os nossos erros, para, ai, tá vendo como é que ele está arrependido porque ele se expôs? Não, não é por aí, não. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros. Isso é importante? É. Mas nós nunca podemos esquecer, amados, daquilo que Jesus nos ensinou com o seu exemplo, de que nós devemos ter e cultivar uma vida pessoal e individual de
oração, que é aquela vida devocional de oração. Mateus 6,6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, nós devemos aprender a desenvolver esse relacionamento pessoal com o Senhor. E para isso é necessário aprendermos a estarmos a sós com Deus. Orar em secreto quer dizer que eu vou estar a só. A gente deve lembrar de uma coisa, olha, devocional não é estar sozinho, é diferente. Na devocional nós não estamos sozinhos, nós estamos a sós. Eu e Deus. Eu não estou sozinho na minha devocional. Eu estou minha devocional sozinho. Não. Sozinho é eu sozinho. Não. Eu estou a sós. Estou a sós com ele. Eu posso estar a sós com outra pessoa. Então, eu estou a sós, eu e Deus. Nós devemos ter isso. Sabe, irmãos, na nossa devocional, nós não podemos nos sentir sozinhos. Isso é muito importante. Em nossa devocional, nós devemos ter a consciência de que o Senhor está conosco. Que o Senhor está conosco. Então, fazer a devocional e termos um momento de oração é sabermos o seguinte: eu não estou orando sozinho, eu estou orando para alguém, eu estou falando com alguém, alguém que se faz presente. Então, aí agora, nessa primeira parte da oração, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu quero falar sobre isso, sobre aquilo que eu falei lá no início. Às vezes, a gente ora e parece que ninguém está ouvindo. Isso acontece, acontece. Às vezes a gente ora e parece que são só palavras lançadas ao ar. Isso acontece com cada um de nós. Eu acho que não tem pessoa, não tem na Bíblia pessoas que não tenham vivido isso, tirando Jesus Cristo. João Batista, né, que por ser gerado pelo Espírito também, né, ter o Espírito desde o ventre materno, gerado não, perdão, João Batista não foi gerado pelo Espírito. Ele teve o Espírito desde o ventre materno. A Bíblia fala isso, gerado pelo Espírito somente Jesus. Mas então, essa presença do Espírito na vida de João Batista talvez tenha levado a isso, eu também não tenho certeza, só estou fazendo uma conjectura aqui. Agora, humanamente falando, todos nós, como homens, como mulheres normais, naturais, nós passamos pelos vales. E nesses vales, às vezes, nós oramos e falamos, e é como se Deus não ouvisse. É como realmente se nós estivéssemos falando sozinhos. Sabe? É aí que entra um lado que a gente tem que cultivar, a fé naquilo que a palavra de Deus diz. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza. É convicção de fatos que se não veem. É a certeza daquilo que se espera. Ou seja, eu tenho certeza de algo que eu não estou vendo e nem mesmo sentindo. Então, a fé, ela não é baseada em um sentimento. Então, quando eu oro, eu tenho que orar também pela fé. Eu oro pela fé. E mesmo sem sentir, e mesmo, sabe, parecendo que as minhas palavras estão caindo ali no vazio, eu posso ter certeza de uma coisa: eu posso não estar sentindo nada, eu posso não estar vendo nada acontecer, mas pela fé eu creio que Deus está ouvindo, que Deus está ouvindo. Ele está ouvindo, independente do que eu venha a sentir, independente do que eu venha a vivenciar naquele momento. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Nesses momentos é muito difícil para nós, humanamente falando, orarmos, porque a gente cansa, porque a gente desanima, porque a gente sente cansaço, a gente sente pesar, a gente sente abandono, a gente sente um monte de coisa, né? Poxa vida, estou falando e nada acontece, estou falando e não sinto nada, porque nós somos muito do sentir, né? Então, quando essas coisas acontecem, nós devemos então saber e agirmos não pelos nossos sentimentos, mas por aquilo que a palavra de Deus diz e é pela fé. Nós devemos crer e descansar e sabermos com certeza de uma coisa: eu posso não estar sentindo nada, eu posso não estar vendo nada. Aparentemente, nada vai acontecer, tudo está do mesmo jeito. Mas Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. De um jeito ou outro, Ele está ouvindo. E a gente deve, então, continuar fazendo em obediência
e baseado nisso, não naquilo que eu sinto, não naquilo que eu estou esperando vivenciar, mas eu devo fazer essas coisas. Eu devo fazer a minha oração baseado naquilo que a fé me dirige a fazer. Eu creio que Ele está ouvindo. Então, sabe, é muito importante isso. Então, essa primeira parte sobre a oração da nossa vida devocional, eu queria encerrar com essa palavra, dizendo que mesmo quando a gente não sentir nada, aí a gente tem que usar o lado racional da fé. E a fé, ela não é emocional. A fé é certeza, é convicção de fatos que se esperam, convicção daquilo que você não vê. Eu não vejo, mas a Bíblia diz que é. Então, se é, é. Pronto. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir. Claro, como eu estou falando, humanamente falando, nós vamos nos abater, nós vamos sentir, nós vamos, às vezes, até desanimar de fazer. Mas é por isso que a gente tem que fazer e buscar força para continuar fazendo, mesmo sem sentir. Por quê? Porque é daí que vem a nossa vitória e a certeza de que Deus ele age, mesmo a gente não sentindo, ele continua fazendo, ele continua sendo Deus. Amém? Eu queria compartilhar esse estudo com vocês até aqui agora e abrir aí para aqueles que querem fazer alguma pergunta, alguma colocação, se tiver alguma coisa, por favor, faça agora, para que a gente possa, então, estar orando no final aqui do nosso estudo. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto de crescimento espiritual baseado hoje na vida devocional, né? E a gente falou de oração e leitura bíblica, mas começamos a falar sobre a questão da oração. O que vamos continuar da próxima vez e entrar também na parte da leitura bíblica. Está aberto aí, franqueada a palavra. Muito bem. Os alunos são muito comportados, né? Então, ah, não querem se manifestar sem problema algum. Então, nós vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Vamos orar Uhum. para encerrar o nosso estudo.